Casa Viva, mais uma igreja que a Segunda Igreja Batista em Petrópolis organiza. Foi um culto muito bonito, muito abençoado, com muitas pessoas, né, vários pastores, igrejas. Realizamos ali o concílio de organização e tudo correu muito bem e foi uma bênção muito grande, né? E o nosso desejo é que a igreja Casa Viva Itaipava, ela, como já tem sido, continue sendo uma grande bênção ali na região de Itaipava, né? O pastor Reinerson foi eleito pastor da igreja e já tem feito um trabalho ali maravilhoso, e nós agradecemos a Deus por todos os irmãos que, não só os irmãos que estiveram ali ontem, né, porque muitos irmãos não puderam estar, mas contribuíram muito para que esse trabalho ele se tornasse uma realidade, e nós agradecemos a toda a igreja por aquele momento e pela contribuição dos irmãos, né? Agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, os irmãos têm estado sempre aqui conosco. Queremos lembrar aqueles irmãos que não têm vindo, né, participar, cultuar, apresentar o seu culto a Deus aqui, que às vezes estão em casa, se acomodaram, né, por causa de internet, essa coisa toda. É muito bom, mas o melhor é que o irmão esteja aqui, né, cultuando a Deus aqui com a gente. Isso é muito bom e nós ficamos muito felizes em ver e abraçar todos os irmãos aqui. Meus queridos, nesta manhã nós queremos trazer para nossa meditação um texto maravilhoso das Sagradas Escrituras, né? Um texto que tem mais ou menos 3.500 anos de existência, porque esse texto está registrado no livro de Êxodo, que foi escrito por Moisés em mais ou menos 1450, 1500 antes de Cristo. Então é um texto que tem 3.500 anos mais ou menos, e é um texto maravilhoso, que está registrado no capítulo 15 de Êxodo. Eu vou ler apenas o versículo 2, né? Se os irmãos puderem depois, leiam esse capítulo todo, porque nesse capítulo está registrado o cântico que Moisés entoou, que Moisés compôs e entoou juntamente com o povo, depois da grande vitória que eles tiveram, da milagrosa vitória que eles tiveram contra Faraó, né, o imperador, o rei do Egito, que perseguia o povo para matar a todos. E nós vamos hoje, lendo apenas o versículo 2 desse texto, e os irmãos depois leiam em suas casas o capítulo 15 inteiro, aprender com Moisés algumas lições muito importantes para a nossa vida. Vamos ver o exemplo que ele nos deixou há 3.500 atrás do que é realmente servir a Deus, do que é realmente confiar em Deus, do que é realmente entregar a vida a Deus. Pegar uma situação, pegar um momento vivido e dizer para Deus: Senhor, aqui não dá para mim, forças eu não tenho, condições eu não tenho, então está em tuas mãos, e eu te peço que resolva. E foi isso que Moisés fez. E os irmãos podem ficar assentados, porque eu vou ler apenas um versículo, mas o faremos com toda a reverência ao Senhor. Nos diz o seguinte: Moisés, o Senhor, no versículo 2 do capítulo 15, o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu Pai e eu o exultarei. Eterno Deus, nós te louvamos pela tua bondade para conosco, pelo teu amor, pela tua providência para conosco. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo aqui reunido, ó Deus, a tua igreja reunida em todo o país, em todo o mundo, ó Deus, que o Senhor leve a tua bênção para todos os teus servos, todos os teus filhos, ó Deus. Obrigado por tudo, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse aos irmãos, esse texto é muito antigo, né? São os primeiros livros da Bíblia a serem escritos, né? Alguns estudiosos dizem que o livro mais antigo da Bíblia seria o livro de Jó, né? Embora haja aí alguma controvérsia, mas esse texto de Êxodo é um dos mais antigos que nós temos registrado na palavra de Deus. E o livro de Êxodo, irmãos, ele é um livro que traz narrativas incríveis. Entre o capítulo 1 e esse capítulo 15, há
narrativas fantásticas da ação de Deus em favor daqueles que nele confiavam. E um dos fatos mais marcantes que nós encontramos no intermédio desses capítulos é aquele fato em que o povo de Deus, por Deus orientado, sacrifica um animal, na antevéspera da Páscoa, da saída da libertação, e pega o sangue daquele cordeiro e marca o portal das suas casas, porque o Senhor passaria naquela noite e os primogênitos de todas as famílias morreriam em razão da desobediência de Faraó ao comando de Deus, mas toda família que tivesse aquela marca do sangue do cordeiro no umbral da porta não sofreria nenhum mal, não sofreria nenhuma consequência. E esse fato, ele é extremamente importante, porque ele, na verdade, ele é um prenúncio do derramamento do sangue de Cristo na cruz. Já havia ali uma revelação, um início da revelação de Deus, do sacrifício de Cristo por nós. Aquele sangue espargido nos umbrais das portas prenunciava o derramamento do sangue de Cristo na cruz, no madeiro, para que nós também fôssemos libertos, livrados da morte eterna. Então vejam como é importante este texto, este contexto e este sinal do sangue derramado, do sangue marcado na porta daquelas famílias. E no capítulo 15, versículo 2, Moisés, de uma maneira muito bonita, no capítulo 15 inteiro, de uma maneira poética e muito bonita, ele compõe este cântico e entoa este cântico em louvor a Deus pela vitória que foi alcançada. E não foi pouca coisa não, irmãos, porque os irmãos imaginem bem, eu fico pensando Moisés, aqui nós devemos ter aí 150 talvez pessoas, 200, alguma coisa assim. Moisés tinha diante dele mais ou menos 2 milhões de pessoas, mais ou menos, segundo o cálculo de alguns estudiosos, mais ou menos 2 milhões de pessoas, e eu fico imaginando todas aquelas caras olhando para Moisés, e agora? Moisés, dá teu jeito aí, porque nós estamos diante do mar, não tem para onde ir, atrás de nós vem um exército poderosíssimo, o texto registra no capítulo 14, que o faraó reuniu 600 carros, dos mais especiais que ele tinha, fora os outros, soldados, armaduras, lança, flecha, ele reuniu 600 carros para mandar à frente, e aqueles carros, irmãos, era como se fosse o tanque de guerra de hoje, aquilo passava moendo tudo que estava na frente. Era um carro de madeira grande, conduzido por 2 parelhas de cavalo, com um oficial guerreiro e um condutor, e aquilo vinha moendo tudo, e eu fico imaginando o povo, pensando o que vinha ali, e diante deles o mar, o que fazer? Então, o povo começou até a reclamar com Moisés, você tirou a gente lá do Egito para a gente ser triturado aqui, e todo mundo olhando para Moisés, o povo não tinha experiência em guerra, não tinha arma, não tinha nada, mas Moisés deu para eles uma lição, e deu para eles uma prova, de que aquele que tem Deus, tem tudo que é necessário. Vejam, irmãos, que coisa interessante, enquanto o faraó se armou todo, confiando no seu poderio militar e na sua estratégia, Moisés simplesmente confiou em Deus, até porque não havia outra coisa para fazer, ele confiou em Deus, e nós aprendemos que Deus age, quando nós confiamos em Deus, Deus age, e da mesma forma que Deus deu vitória completa, vitória cabal, vitória incontestável a Moisés e ao povo, Deus também, quando confiamos nele, nos dá essa vitória.
Ele nos dá a condição de vencermos, mas para isso é preciso que neste cântico aprendamos com Moisés algumas lições. E apenas nesse versículo 2 nós podemos ver o seguinte, que Moisés, ele se alegrou após aquela vitória, mas ele se alegrou em Deus. O motivo da alegria dele era unicamente Deus. Moisés não se alegrou propriamente com a vitória, mas ele se alegrou porque ele servia ao Deus da vitória. Ele confiava no Deus da vitória. E olha que Moisés deixou muita coisa para trás para servir a Deus, Moisés deixou o palácio. Moisés deixou a oportunidade de viver na opulência. Moisés abriu mão de um possível reino que poderia ainda vir a ele ser entregue. E ele fez tudo isso porque ele escolheu servir a Deus, ele escolheu se alegrar em Deus. Para Moisés, Deus era suficiente, porque ele teve um encontro transformador com Deus. Um dia Moisés teve um encontro com Deus, e esse encontro proporcionou na vida de Moisés uma verdadeira e única transformação. E meus irmãos, nós precisamos ter esse encontro com Deus. Nós precisamos ter um encontro com Deus que transforme a nossa vida, que transforme a nossa existência e nos faça entender que Deus é suficiente para nos dar alegria em viver. Se nós não temos em Deus unicamente o motivo de nossa alegria, há algo de errado, porque em Deus há esperança de dias melhores. Em Deus há paz, em Deus há bonança, em Deus há motivo para nos alegrarmos. As pessoas querem se alegrar porque têm as coisas, porque alcançam as coisas. As pessoas querem ser felizes porque compram um carro 0 km, porque compram uma casa muito boa, ou uma casa na praia, mas tudo isso é passageiro. Porque nada disso pode trazer a verdadeira e genuína alegria que somente Deus pode nos conceder. Então é preciso que eu tome consciência disso, é preciso que você tome consciência disso. Deus tem que nos bastar, Deus tem que nos ser suficiente, como foi para Moisés. Deus pode encher a nossa vida de alegria plena. Deus pode encher, querido irmão, querida irmã, querido amigo, Deus pode encher a sua vida de alegria plena, mas é preciso que nós façamos como Moisés, que olhemos para Deus, que miremos Deus e que enxerguemos nele a fonte única de alegria para as nossas vidas. Nós não precisamos trazer coisas do mundo para a nossa vida para nos alegrar. Nós não precisamos trazer coisas do mundo para dentro da igreja, para dentro da nossa doutrina, para dentro do nosso viver para nos alegrar, porque as coisas do mundo são incapazes de nos trazer alegria. Mas se Deus está conosco, se nós cremos em Deus, se nós entregamos nossa vida a Deus, se nós caminhamos confiadamente em Deus, nós não precisamos de mais nada, porque Deus tem que nos ser suficiente. E se isso não tem acontecido com o irmão, se isso não tem acontecido com a irmã, há algo de errado que precisa ser avaliado, e o errado não é Deus. Se há algo de errado, não é errado com Deus, é errado com você. Então é preciso que você se coloque com sinceridade diante de Deus, que você converse com Deus, que você diga a Deus, que você declare a Deus: Senhor, eu preciso reconhecer que Tu és suficiente para alegrar a minha vida. Como o salmista Davi falou: Senhor, renova em mim a alegria da Tua presença, da Tua salvação. Então Moisés nos ensina: olhemos para Deus e encontremos em Deus o motivo suficiente para a nossa alegria. Eu quero ler aqui para os irmãos uma declaração contida no Salmo 100, versículo 1 a 4, diz o seguinte: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra,
prestem culto ao Senhor com alegria. Irmãos, nós não podemos vir para cá prestar um culto a Deus como se estivéssemos num funeral. Nós precisamos de alegria, irmãos, de cânticos que nos motivem, que falem aos nossos corações, de palavra pregada que motive o irmão a ter um encontro e renovar a sua comunhão com Deus. O povo de Deus tem que ser alegre, porque nosso Deus é um Deus alegre. Deus nos fez para alegria, Deus fez o irmão para viver uma vida de alegrias, não uma vida arrastando uma tromba por aí, arrastando um peso de infelicidade. Deus quer que o irmão viva plenamente e viva com o coração cheio de alegria, porque Deus é motivo suficiente para isso. Salmo 122 nos diz o seguinte, 122, versículo 1: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? Aliás, não, estou lendo aqui errado, irmãos, me desculpe. Alegrei-me quando me disseram, casa do Senhor. O irmão está aqui na casa do Senhor, então o irmão tem que estar com o coração cheio de alegria. Isso serve, querido, para você que está em casa, talvez esparramado aí no sofá. Eu estou participando do culto, ótimo, irmão, é melhor que estar vendo bobagem na televisão, mas o lugar do irmão é aqui, dizendo este versículo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque aqui é lugar de culto a Deus, aqui é lugar de alegria. Abra seus olhos e veja em Deus motivo suficiente para encher o seu coração e a sua vida de alegria, porque Deus espera isso de você. Salmo 44, versículo 8, diz o que? Em Deus eu me alegro todo dia. Em Deus eu me alegro todo dia. O irmão tem se alegrado em Deus? O irmão tem se levantado pela manhã com um sorriso nos lábios e os olhos voltados para Deus, em gratidão a Ele, se alegrando todo dia? Deus espera isso de nós, irmãos, porque Ele nos dá condições para isso. E é interessante que a alegria que vem de Deus, ela existe mesmo se estivermos vivendo um momento mau. Mesmo se estivermos passando por uma doença, por um momento de desemprego, por um momento de luta, por um momento de dúvida, de escolha, que às vezes nos roubam a paz, mas a alegria que vem de Deus, ela é uma alegria que nos permite suplantar estes momentos, porque temos Deus, o Deus da alegria, o Deus que nos abençoa e o Deus que está em nossas vidas e está conosco. Então, aprenda essa lição com Moisés. Confie em Deus, se alegre em Deus, porque Deus é suficiente. Uma outra coisa que nós aprendemos com Moisés é que Deus unicamente foi merecedor dos seus louvores. Moisés viu, Moisés presenciou, Moisés vivenciou a ação poderosa de Deus na sua vida e na vida do povo. Então Moisés, ele entoou os seus melhores louvores a Deus. Talvez Moisés podia ter falado, puxa vida, eu sou o cara, né? Estou liderando aqui essa multidão e sem uma arma eu conduzi o povo à vitória. Mas Moisés não fez isso. Moisés, diante da vitória alcançada, ele virou-se para Deus e cultuou a Deus, apresentou a Deus os seus louvores, a sua gratidão. Ele tributou a Deus aquela vitória maravilhosa alcançada. Muitas vezes, irmãos, Deus nos abençoa, Deus caminha conosco, Deus nos sustenta, e há pouco louvores de gratidão em nossos lábios para com Deus. Muitas vezes Deus nos permite passar por experiências conduzindo nossos passos a cada instante, e nós somos incapazes de nos lembrar, de nos voltar para Deus e entoar um hino de gratidão a Deus, uma oração de louvor a Deus pela bênção e pela vitória da família, pela vitória dos filhos, pela vitória da esposa, do marido, do amigo, do irmão. Nós precisamos atribuir a Deus as bênçãos alcançadas,
Porque sem Deus, irmãos, nós não somos rigorosamente nada. E nós só faremos isso quando nós priorizarmos Deus em nossas vidas e em nossos corações. Moisés podia muito bem ter feito o seguinte: poxa, Faraó vinha aí com um exército de um tamanho descomunal, eu estou aqui sem nada, ninguém tem uma arma, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr lá na frente, vou dar uma lá, conversada lá com o Faraó, vou render uns louvores a ele, vou fazer uns elogios para Faraó, e vou resolver esse negócio, e a gente volta lá para o Egito, e fica por lá mesmo, como muita gente do povo queria. Mas Moisés não fez isso. Moisés não temeu o perigo, porque Moisés queria permitir que Deus agisse na sua vida e desse a ele o livramento, para que isso ficasse como lição para mim, para que isso ficasse como lição para você. E alcançada a vitória, entoou louvores ao Senhor. Você tem tido, querido, alguma vitória? Você tem tido uma bênção? Você tem tido a graça de Deus sobre a sua vida? Você tem louvado a Deus por isso? Ou tem tributado a você mesmo o alcance de uma ou de outra coisa? Aprendamos com Moisés. Há muitas pessoas hoje louvando tudo quanto é coisa, louvando coisas mundanas, se louvando, nas riquezas, no poder, no conhecimento. Mas eu sou formado nisso, sou formado naquilo, tenho doutorado, mestrado, pós-graduação, não sei lá o que. Tudo isso vai passar, tudo isso vai embora, carro vai embora, dinheiro vai embora, nada disso vai nos acompanhar. E há pessoas estabelecendo os alicerces das suas vidas sobre essas coisas passageiras. Tudo passará, no entanto, somente Deus permanecerá. E ao final de tudo, seremos nós e Deus, serei eu e Deus, será você e Deus. Não vai ter ninguém lá com você. Quando Deus nos chamar, quando nós fecharmos nossos olhos e partirmos desta vida, é só Deus. Não haverá mais nada. Aí não tem amigo, não tem mãe, não tem pai, não tem cunhado, não tem sogra, ainda bem, né? Porque a sogra, imagina, até na morte a sogra lá atormentar, não dá, né? Estou brincando, porque minha sogra é uma pessoa maravilhosa. Eu sei que é dos irmãos aí, irmãs também. Mas, irmãos, é só isso. É só nós e Deus. É só você em Deus. Conquista, conhecimento, dinheiro, bens materiais, poder terreno, tudo vai acabar. E aí o que é que vai ser? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Senhor, quando eu estiver saindo daqui dessa vida, o que é que vai ser de mim? O que é que eu vou receber? Eu vou receber de ti um vinde bendito de meu Pai, ou vou receber de ti um afastai-vos de mim, porque eu não o conheço? É muito importante, irmãos, que aprendamos essa lição com Moisés. Só Deus pode fazer diferença em nossas vidas, agora e para sempre. A diferença que Deus faz em nossas vidas é agora, porque nos dá vida plena aqui, e para sempre, porque quando não mais aqui estivermos, estaremos com Ele, e por isso Ele merece os nossos melhores louvores. Você já reconheceu isso? Você é capaz de louvar a Deus pelas vitórias que Ele tem dado a você, mas mais ainda, você é capaz de louvar a Deus nos momentos mais difíceis, que a vida pode ter reservado para você. É difícil, irmãos, mas é preciso. A situação de Moisés reclamava para ele um divisor de águas. Ou ele confiava em Deus e louvava pelas vitórias, ou ele abandonava tudo e desistia. Mas Moisés tomou a decisão correta. Ele se virou para Deus, ele se voltou para Deus e falou com o povo: vocês estão preocupados, vocês estão amedrontados, ficai em silêncio e vede Deus agir. Vejam o que Deus vai fazer, porque era a única coisa que restava para ele. Ele não podia fazer mais nada. Ele ia sair guerrear com paus e pedras. Então ele fez a única coisa que ele poderia ter feito e que restava para ele: confiar em Deus, e então entoar a Deus os seus louvores de gratidão. Mas quero também, irmãos, já caminhando para o encerramento, lembrar que neste versículo também
Da parte de Moisés, nós aprendemos que Moisés, ele acatou a orientação de Deus, ele obedeceu a orientação de Deus, priorizando Deus na sua vida. Moisés tinha uma prioridade na sua vida: Deus. Deus era o primeiro na sua vida, Deus é o que ocupava a sua mente e o seu coração. Ele foi chamado para uma missão quase impossível. Depois de relutar, porque era humano, ele aceitou aquela missão e conduziu o povo à libertação e à terra prometida. Não foi fácil. Sabe que Moisés era meio rebelde. Moisés uma vez falou com Deus o seguinte: Deus, já que você não quer que fazer assim, então me mata que eu quero morrer e largar isso tudo para isso, e o Senhor se vira. Moisés falou assim com Deus. Ele era rebelde, porque ele era humano. Nós somos humanos e às vezes somos rebeldes com Deus, mas Deus nos corrige com amor, Deus nos mostra como devemos andar, como devemos caminhar, nos chama ao arrependimento, nos chama à reconciliação, nos chama a andarmos com Ele. E Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés, muito embora às vezes se rebelasse, ficasse cansado, ficasse enjoado, ficasse irritado, mas ele se arrependia e colocava a sua vida nas mãos de Deus, falando: não, então eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou andar, mas o Senhor vai comigo. E Deus foi abençoando, e tudo aconteceu dentro dos planos de Deus. Então é importante, irmãos, que priorizemos Deus em nossas vidas. Querido, você tem uma dificuldade, você tem um problema, você tem uma luta, você tem algo que o preocupa. Moisés devia estar ali muito preocupado, em um primeiro momento, com aquela multidão toda para conduzir, e um exército enorme vindo atrás dele. Mas Moisés tomou uma decisão. Ele tinha prioridade. Deus tinha prioridade na vida e no coração de Moisés. E Moisés sabia o que ia acontecer. Moisés tinha plena segurança que Deus que o chamou, Deus que o comissionou, que Deus que levantou aquela vida para conduzir o povo, Deus seria por ele, porque ele tinha Deus como prioridade. E assim deve ser cada um de nós. Irmãos, nós devemos priorizar a Deus. Devemos priorizar a Deus, porque priorizando a Deus, nós permitimos que Deus conduza os nossos passos, que Deus conduza as nossas vidas. Às vezes a gente quer priorizar tanta coisa, quer priorizar o lazer, por exemplo. Quer priorizar o lazer. Eu não vou na igreja esse domingo, não vou outro, não vou nessa programação, não vou naquela, porque eu vou sair, eu vou passear, eu vou festejar, eu vou não sei o quê, eu vou gastar, eu vou no shopping, eu vou para a praia, eu vou jogar bola. E nós temos um dia, irmãos, praticamente na semana, para vir aqui cultuar a Deus. Temos quarta-feira também, mas o domingo é um culto bem mais agregador. E muitas pessoas estão abrindo mão de estar aqui na casa do Senhor, cultuando a Deus, entoando louvores a Deus pelas bênçãos que têm recebido. É preciso que priorizemos Deus. Eu não posso priorizar a mim mesmo. Eu não posso priorizar nada. Nada pode ocupar o lugar de Deus no meu coração, na minha vida. É como diz Mateus 6,33. Mateus 6,33 enuncia para nós esse princípio, o princípio da prioridade de Deus em nossas vidas. O que é que diz Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e vos serão acrescentadas. É priorizar a Deus, porque Deus conhece a minha vida, Deus conhece meu coração, Deus conhece a minha necessidade. E Deus age por mim, desde que eu o priorize na minha vida. Você pode trilhar, querido, um lindo caminho, um belo caminho, mas Deus tem que estar à frente. Deus não pode estar lá atrás, andando na sua sombra. Deus quer andar na nossa frente, nos mostrando o caminho, aparando as arestas e permitindo que caminhemos seguro, e Ele fará isso se nós o priorizarmos. Essa é uma lição que Moisés também nos traz. E finalmente, queridos, encerrando,
Moisés nos ensina. Vejam, apenas nesse versículo 2, quantas coisas maravilhosas podemos aprender com o servo do Senhor. Moisés nos ensina que a salvação, ela vem unicamente de Deus. Só Deus podia salvar Moisés e salvar o povo. E só Deus pode salvar a mim e salvar também a você. O grande exército cercava o povo, né? Moisés ali com homens, mulheres, crianças, né? Alguns reclamando, alguns talvez insultando Moisés, desconfiando dele, falando que ele tinha feito uma grande bobagem em sair com o povo do Egito. Mas Moisés, ele faz uma coisa, em meio a todo aquele caos, em meio a toda aquela confiança, ele registra lá no capítulo 15, um versículo fantástico, no capítulo 14, versículo 13, diante do povo, diante daquela situação terrível, Moisés diz ao povo o seguinte, olha, irmãos, que coisa fantástica. Moisés respondeu ao povo, olha o que o povo estava falando para Moisés. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe aqui para morrermos no deserto? Olha o desespero do povo, né? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Olha o que o povo estava falando para Moisés. Seremos escravos dos egípcios, ou seja, é melhor nós ficarmos aqui como escravos, sofrendo, do que nos aventurarmos com você aí num caminho que ninguém sabe onde vai dar. O povo era um povo obstinado, incrédulo. E tem muita gente assim, tem muita gente que ouve a palavra de Deus, ouve o chamado de Deus, ouve o apelo de Deus, ouve a graça de Deus, mas o coração é duro, não se abre para Deus, não dá oportunidade para Deus. Então, o povo continuou, seremos escravos do Egito, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Aí o que Moisés respondeu? Moisés podia ter dado uma bronca em todo mundo, né? Podia ter pego um chicote lá e dar uma meia dúzia de chibatada nos mais exaltados lá e botar cada um no seu lugar. Mas Moisés diz para ele, para todos, Moisés respondeu ao povo, não temam, fiquem firmes, ou seja, não saiam em alvoroço, disparada, cada um para um canto, achando que vai resolver sua situação ou salvar a sua pele. Fiquem onde estão, fiquem parados, não temam e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Vejam, o verbo é conjugado para um futuro, o livramento que o Senhor trará. O livramento não tinha acontecido, nada tinha acontecido, mas Moisés tinha plena confiança que o livramento viria. E em nome de Deus, ele fez esta advertência ao povo, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente aguardem. Vejam, irmãos, que coisa maravilhosa. Que lição maravilhosa, nós temos a certeza, nós aprendemos com Moisés, há 3.500 anos atrás, que nós podemos ter a plena confiança que Deus luta por nós, que Deus se preocupa com nós. Querido, Deus se preocupa com você, minha irmã, Deus se preocupa com a irmã, com as aflições da irmã, com as aflições que assaltam o coração do irmão, da sua família. Deus se preocupa com nós e Deus peleja por nós, Deus abre portas para nós, mas é preciso que creiamos que unicamente, que somente Deus é a nossa salvação, e com Deus ao nosso lado, pode vir o exército de Faraó, pode vir a tempestade, pode vir o mal, pode vir a doença, pode vir o que vier, mas nós cremos em Deus e temos Deus por salvação, e com Deus, na mão de Deus, guiado por Deus, sustentados por Deus, nós vamos alcançar o outro lado, em segurança, porque é Deus quem nos promete. Nosso Deus é o Deus que luta por nós, nosso Deus é o Deus que nos abençoa, mas é preciso que confiemos. Moisés declarou, só Deus é a minha salvação.
Então, querido, ponha a sua confiança em Deus, ponha a sua esperança em Deus, ponha a sua vida nas mãos de Deus, e quando tudo falhar, até mesmo a esperança, o plano, quando ele se desvanecer, quando ele desaparecer, continue crendo, continue confiando, porque Deus vai lutar pelo irmão, Deus vai lutar pela irmã, Deus vai nos abençoar, irmãos, porque temos essa promessa dele. Só Deus pode ser a nossa salvação. Faça como Moisés, declare a Deus: Senhor, só tu, apenas tu, unicamente tu, é a minha salvação, e em ti eu confio. Salmo 37, versículo 5, encerrando, nos diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que essa seja, querido, uma verdade entronizada no seu coração e na sua mente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Ele fará, se você confiar, maravilhas na tua vida, e as pessoas olharão para você e dirão: grandes coisas o Senhor fez por aqueles. Confie em Deus, creia em Deus, entrega a tua vida a Deus e caminhe com Ele, na certeza de que Ele é a tua salvação, a tua força, e que Ele te dará a vitória. Amém. Deus abençoe-nos.